Olá, eu sou o Davi Costa e você está no Prepare Sua Equipe. Seja bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu hoje tenho aqui, dividindo a bancada comigo, Marcos Calda. Ele é administrador de empresas, formado pela University Fama, São Paulo. Tem MBA executivo em gestão estratégica e economia de negócios pela FGV, está concluindo agora o MBA dele. É CEO da Playpet Distribuidora, gestor de conflitos pela Grand Terrace, São Paulo, e gestor de análise de mercado e gestão de PDV pela Sellout Expert. Marcos, seja bem-vindo ao Prepare Sua Equipe, é um prazer ter você aqui. Nós vamos hoje falar sobre um assunto interessantíssimo, que é o empreendedorismo. Nós temos no Brasil cerca de 21 milhões de empresas ativas, são dados recentes, e eu fiquei até espantado com o número, 93,7% são micro e pequenas empresas. Então é um universo bem grande de micro e pequenas empresas, e nós vamos tentar trabalhar aqui algumas questões interessantes sobre isso, sobre empreendedorismo. Fique com a gente até o final e você vai aproveitar aqui o Prepare Sua Equipe Podcast, porque aqui você encontra informação e conteúdo relevante para preparar com excelência a sua equipe. Bem-vindo, viu, Marcos? Primeiramente, obrigado pela oportunidade de falar um pouquinho sobre a minha história, né? Então, são momentos assim de muita batalha, muita luta, mas muita gestão, né? Que a gente sempre busca uma melhor qualidade de trabalho, de pessoas, buscando sempre algo melhor, né? Não é fácil trabalhar, né? Criar uma empresa no Brasil, mas a gente está aqui com bastante foco e objetivo. Bem-vindo. Obrigado. Muito obrigado. Marcos, você não é empresário a vida inteira, né? Como foi a transição de deixar um emprego, um trabalho, talvez assalariado, né? Para ser dono do próprio nariz, como se costuma dizer aí? Quais fatores tiveram assim maior peso para a tua decisão? Olha, em 2010, mais ou menos, eu era seletista de uma empresa de recursos humanos, trabalhava na área de faturamento da empresa, era supervisor de faturamento, e eu não tinha mais para onde crescer, na minha percepção, ali, mas eu acredito que com a oportunidade que um colega meu, né, abriu a empresa, e eu acabei indo nessa empresa de recursos humanos para a área comercial. Eu fiquei um ano mais ou menos nessa área, saindo do faturamento, e esse colega, um amigo meu de infância, acabou abrindo a Playpet, e eu, num período ali na área comercial, queria uma fatia desse mercado, né? Então, eu comecei a propor para o dono da empresa de recursos humanos a possibilidade de fazer um home office, naquela época, inclusive, né? Acho que talvez um dos primeiros aí a fazer home office, e trabalhando como PJ e, ao mesmo tempo, tendo ali, quando tivesse uma necessidade, focando na empresa nova sendo aberta, né? Você fez uma transição. Uma pequena transição que durou ali em torno de 4 anos. Olha, 4 anos. Então, fiquei ali os 2 primeiros anos que não foram fáceis, né, da minha ação ali, dentro da minha empresa, da Playpet. Fiquei 2 anos sem receber R$1 dela. 2 anos? 2 anos pensando no planejamento, pensando investindo mesmo o tempo, e a primeira divisão em valores foram R$50, 50? Ou seja, 25 para cada um. Uau! Exato. Muito interessante. Quando você fala da transição, é algo importante para a gente pensar, porque tem gente que não consegue, né, fazer essa transição. Sim. Às vezes a pessoa empreende por uma necessidade imediata, não é isso? Perda Sim. de emprego, né? Às vezes alguma necessidade assim, emergente na família, né? Por uma renda maior, e aí o pessoal, né, busca fazer alguma coisa, empreender. Sim. Quem resolve empreender enfrenta muita dificuldade no Brasil, na tua opinião? Sim, enfrenta. O início nós tínhamos 3 meses, né? Eram 3 meses porque a gente acabava tendo uma projeção, buscando o crescimento do faturamento, mas o faturamento era muito baixo ainda. E aí você tem várias
estruturas dentro da empresa, que seria MEI, Simples Nacional, lucro presumido, lucro real. Então, cada grau de crescimento que a gente tem no mercado, você, obviamente, tem que planejar os impostos, né? Então, eu sou uma pessoa que sempre planejei muito qual seria o próximo passo, né? Então, como no início éramos em 2 pessoas, né? Meu ex-sócio era comercial e eu fazia todo o resto, de limpar chão a fazer o faturamento. Tudo né? na sua mão. Então, a gente acabou criando ali um método de trabalho e eu acho que a dificuldade para você tomar um próximo passo, né? Dar o próximo passo, tem que ser com muito planejamento, observando como você vai chegar até esse objetivo, que é o passo 2, né, do faturamento. Né? Assim como Simples Nacional, você tem um faturamento X e crescendo, obviamente você vai ter a base de impostos que são muitos, a contribuição que a gente faz com o nosso país e não é fácil, né? Para o empreendedor criar, fazer esse é um investimento também, né? Tá. Sai do parte ali da receita do faturamento, né? Entendi. Bom, você conseguiu romper essas barreiras iniciais, né? Seja da parte organizacional, que era só você e o sócio, né? Isso realmente cria dificuldades às vezes para uma empresa logo no início, principalmente se não há uma harmonia, né? Isso, se não há um entendimento, né? Porque a sociedade traz muitas vezes alguns desafios nesse sentido. E você conseguiu, né, romper estas barreiras iniciais, né, de um negócio. A taxa de mortalidade de empresas aqui no Brasil é altíssima. Né? Passa dos 20% as empresas que morrem antes dos 5 primeiros anos. Né? E você já está bem à frente disso aí. Agora que você já está num estágio assim, de expansão, porque o teu negócio está expandindo, na tua visão, quais são as diferenças em termos de dificuldades a serem superadas? É necessário habilidade diferente para essa fase inicial, bem, né, primária, da fase em que você já está expandindo um pouco mais? Você precisa de habilidades diferentes? Qual ou quais dessas habilidades você pontuaria, tanto numa fase quanto na outra? O que te fez, né, mudar de estágio? Você usou algumas habilidades que eram muito necessárias naquele momento. Sim. Agora você já está tendo que usar outras. Você pontuaria algumas para a gente? Olha, essa trajetória, né, voltando um pouco no tempo, em 2017 eu acabei saindo de casa. Não é fácil ter uma sociedade, né, assim como você comentou. E parece que é um cabo de guerra às vezes, em alguns momentos, mas que faz parte da evolução da empresa. Sim. Né? E talvez por imaturidade da minha parte, ou enfim, das dificuldades do dia a dia dos empresários, em 2017 eu acabei saindo de casa falando para minha esposa que ia vender a minha parte do negócio. Só. Você já estava há quanto tempo? Desde 2014, final de 2013 e começo de 2014. Né? E eu acho que nunca falei isso para o público, assim, mas eu saí de casa com esse propósito, de vender a minha parte. Olha. E no meio do caminho eu fiquei pensando como eu ia falar para esse meu amigo, né, meu parceiro, eu sou padrinho da filha dele, tenho muito carinho por eles, pela família. E eu no meio do caminho pensei em perguntar para ele, você venderia a sua parte para mim? Porque não tá dando certo, tá, né? E foi o que eu fiz, sentei na mesa com ele e fiz essa pergunta para ele. Eu queria saber se você vende a sua parte para mim. E para minha surpresa ele falou sim. Olha só. Vendo. E é algo que eu não esperava. Mas, a partir daquele momento, eu coloquei com alguns objetivos, algumas metas para a Playpet, que é a distribuidora. Que foi o quê? Ser uma das maiores distribuidoras do Brasil. De que maneira? Tendo os melhores. E foi o que eu fiz quando eu cheguei em casa e comentei com a minha esposa que eu não tinha vendido a minha parte, que acabei vendendo a parte, acabei comprando a parte dele, e falei que eu queria ser uma das maiores empresas do ramo de distribuição pet do Brasil. Até 25 de outubro de 2025. Você já deu a data. Às 15 horas. E horário, data e horário. Porque foi dia 25 de outubro de 2017, perdão. E de lá para cá, eu sempre fui uma pessoa que
né, dentro da sua pergunta, que fala quais foram as dificuldades que eu tive e a que eu tenho hoje. Eu acho que são todas elas. Eu acho que você ter noção, ter a ideia de fazer gestão de pessoas, gestão operacional, gestão financeira, análise de planejamento, análise do seu estoque, o que você tem, porque a gente trabalha com produtos com validade. Então, qual é o primeiro que tem que chegar, qual é o primeiro que tem que sair. Então, assim, administrar um negócio requer muito planejamento, muita análise. E eu continuo tendo esse planejamento, porque os próximos passos que a gente vai dar já tem uma projeção até 2030. Tá? Então, eu acho que você tendo essa base, as dificuldades do início, que era, nossa, acabou o papel, precisa comprar. Então, eu fui aprendendo com a vivência. Hoje, fazendo a FGV, tendo muita teoria, eu estou achando muito legal, porque eu estou conseguindo conectar muita informação da prática. Né? Então, eu acho que é isso. As dificuldades são as mesmas, porém, tudo o que me trouxe até aqui não vai ser o que eu preciso fazer para chegar até 2030. Entendi. Eu tenho que fazer muito mais. Tá certo. Você tocou num ponto interessante. Você falou de gestão, capacitação profissional, né? Você falou de planejamento, falou da gestão, a parte financeira, né? Para quem está nos assistindo, inscrito nosso ou, né, chegou agora, está acompanhando o nosso podcast, na tua opinião, algum destes tem um peso assim muito maior logo no início, quando a gente está querendo empreender? Estamos falando de empreendedorismo, né? A pessoa vai lá, muitos não têm exato conhecimento de todas essas coisas quando começa a empreender, né? Sim. Qual vai ser a carga tributária do meu negócio? É isso, como é que eu vou fazer aqui uma gestão e uma capacitação daqueles que estão, né, vindo para trabalhar comigo? Às vezes uma pequena equipe, 2 ou 3, como é que eu vou gerir esse pessoal? Muitos não têm essa né, uma real visão de como trabalhar com isso aí. Alguma desta área te chamou mais, assim, se a gente pudesse dar uma dica ou conselho, começa talvez por aqui, porque aí as coisas suavizam um pouco mais ali na frente, porque você deve ter passado grandes, né, desafios em cada uma destas áreas. Você recomendaria cuidado especial para alguma delas? Sim. Hoje, há um ano atrás, mais ou menos, a gente estava avaliando como seria 2023 e planejando quais seriam as dificuldades que nós teríamos e quais ferramentas nós poderíamos colocar para os nossos parceiros comerciais. Hoje eu sou uma distribuidora, eu não produzo nada. Eu sou o meio entre a compra do produto da indústria e a entrega para o varejo. Uma operação puramente comercial. Logística, exato. Logística. Só que assim, a gente planejou, a equipe não são vendedores, nós são gestores do mercado pet. Então, em 2020 a gente cria um departamento de inovação, que dali sai a Universidade Playpet, que certifica, né, é um projeto de certificação da equipe. E eu comecei a pensar como eu poderia ajudar o varejo. Tá. E aí a gente identificou uma possibilidade, que é criar como se fosse uma consultoria, que não é uma consultoria, é um apoio sem custo, a princípio, para os nossos parceiros comerciais, porque cada negócio está num estágio diferente, está num momento diferente de vida. Verdade. Né? O nosso mercado pet, hoje no Brasil, são 101 milhões de cães e gatos no Brasil, e a gente tem 40 milhões de crianças com menos de 14 anos. Isso significa o quê? Que o mercado ele cresce porque cresce. Né? As pessoas estão cada vez tendo menos filhos e trabalhando mais, as novas formas ali de família, enfim, isso tudo está fazendo com que as pessoas tenham mais pets. Então o mercado ele tem crescimento, cresce 2 dígitos há mais de quase 10 anos, e nós começamos a identificar quais eram as necessidades do varejo. Fui a campo, né, tendo esse planejamento já
prévio e fazer algumas perguntas. Fiz algumas perguntas, criando um padrão, que a partir disso vai sair como se fosse um novo tipo de negócio, que se chama Macau. Marcos Calda, Macau, né? Interessante. Como apoio mesmo para esse varejo. Como cada um está num estágio e as pessoas acabam, às vezes, tomando dinheiro com um banco ou uma rescisão contratual, a pessoa vai lá e abre o seu próprio negócio e o mercado cresce. Porque a pessoa não... O varejo, ele é um pouco... Eu não diria amador, né? As pessoas estão buscando uma maior condição de vida para suas famílias e é um investimento pessoal. Então as pessoas têm ali a gestão do seu negócio. E é um padrão, parece um padrão as dificuldades que elas têm, que são gestão de pessoas, gestão financeira, controle do seu estoque, sistema operacional. Eu diria que é um conjunto básico para um negócio funcionar. Eu já fui em várias empresas que o controle, por exemplo, de logística era um papelzinho escrito, olha, precisa entregar e tal. E são questões que no dia a dia são funcionais, mas o quanto se perdeu no decorrer de um período, um papel que voou, uma informação que não chegou a tempo. Então, essa é a minha contribuição para esse mercado, né? Tentar demonstrar de uma forma de apoio, né, para esses lojistas, o varejo, quais são as dificuldades que eles têm para a gente profissionalizar cada vez mais e criar força, porque eles representam 72% do mercado. É muito. Né? O varejo de bairro representa 72% e eles não têm a ideia da força que eles têm. E é o que eu estou tentando fazer e demonstrar para eles. Muito bem, é um excelente trabalho. Legal. Se eu entendi, questões que hoje são comuns a quem tem uma loja, né, um pequeno comércio, serão abordadas através dessa tua consultoria para atender uma demanda, Sim. Né, uma demanda de capacitação, não é isso? De conhecimento do próprio mercado e do próprio negócio. Muito bom, trabalho muito, muito interessante. Você falou anteriormente, eu queria resgatar isso, da conversa que você teve com a sua esposa. Sim. Né? Isso me fez pensar. A família tem um peso grande quando a gente toma algumas decisões importantes. E empreender é uma decisão, né, importantíssima, porque você está colocando em jogo ali, em risco, né, a tua sobrevivência, né, a tua vida profissional. Como é que será que hoje, quem decide por ter um negócio, será que o pessoal pensa direito nisso? Ou você, pela tua experiência, né, por conhecer o mercado, como é que essas decisões de empreender, do empreendedorismo, né, por parte de alguns, têm sido encaradas? A família é um fator que está sempre na pauta, ou as pessoas olha, vamos ver o que dá aí, né, se der bem, se não der, a gente passa a dificuldade junto. Você teve receio quando você tomou essa decisão de empreender, pensando na família? Olha, é uma pergunta muito importante, inclusive estive com a equipe comercial. Uhum. Hoje a gente tem quase 30 pessoas. Olha, né, aí. Na empresa, e a gente fazendo todo início de mês a gente faz uma reunião. E uma das pautas da reunião foi exatamente isso. Olha só. Se estamos aqui hoje é em função de que algumas pessoas acreditaram na gente, né? E aí eu acabei mostrando uma foto da minha esposa, porque hoje ela trabalha comigo faz quase 2 anos. Foi um medo ainda maior, porque sai tudo do mesmo lugar, né? Mas lá no início, quando eu era seletista e planejando qual seria o próximo passo, que é a possibilidade de ser PJ, prestando um serviço para a empresa que eu estava, que eu tenho um carinho imenso, inclusive até a Extra Consult é uma empresa assim que não sei se até posso falar, perdão até em falar sobre o nome, mas eu acho que nós somos a composição do que nós vivemos na história, né? E essa empresa me deu a oportunidade
da Playpet existir, né? E ao mesmo tempo, quando cheguei em casa para minha esposa, lá antes de tudo acontecer, eu falei, olha, eu queria uma fatia desse mercado, já fiz a proposta, né? Ela esteve comigo e acreditando sempre nessa capacidade, sempre me dando apoio, né? A família sempre dando apoio. E isso é muito importante, né, pro empreendedor. E eu conheço assim diversos lojistas, né, pessoas do varejo que tomaram essas mesmas decisões e hoje a família está trabalhando junto, saindo tudo do mesmo lugar. É um risco, né? Hoje talvez as pessoas não tenham ideia do risco que o empreendedor tem em sair de ser um seletista para investir num negócio, né? Todos os riscos são dele, né? Isso muitas vezes as pessoas não comentam, né? Só vem ali, trocou de carro, viu essa situação, mas as dificuldades, as noites sem dormir, só quem está do lado sabe quão é difícil, né? Mas tem que ter muita resiliência, que foi inclusive uma das palavras do ano que a gente define aí para Playpet. A desse ano daqui a pouco eu lembro, não lembro agora. Tem problema. Você toca num ponto importante, porque você, desde o início, está dizendo assim, eu não fiz nada sozinho. Você tinha o sócio, né? Depois você comprou, depois tem a esposa tá junto, não é isso? Sim. E aí outras pessoas foram sendo agregadas, foram, né, participando do teu sonho. Esse é um ponto que eu acho importante a gente explorar um pouco. A missão do empreendedor, além de botar ali a mão na massa, como você falou, as pessoas nem olham para muita coisa às vezes do que ele faz, mas ele tem uma missão muito assim única de agregar pessoas, aglutinar pessoas, direcionar pessoas para o seu sonho. Essa é uma tarefa fácil? Dá para aprender isso? É muito assim natural de um e não é do outro? Como é que você enxerga isso? Se a gente pudesse dar também algum conselho, alguma dica, como fazer para envolver as pessoas no teu sonho, né? Trabalhar com elas para que elas assumam o teu risco, porque o risco inicial né, vai passar a ser delas, mas o risco inicial é seu. Dá para a gente dar algum conselho, contar um pouco da sua experiência, como é que você viveu, né, esse processo de trazer pessoas, se cercar de pessoas que estão com você no teu sonho? Não é fácil. Não é uma missão fácil. Não é uma missão fácil. Mas cada pessoa tem um perfil diferente, né? Então, nós sabemos ali que tem pessoas que são mais analíticas, outras pessoas que são mais influentes. Enfim, é o perfil mesmo psicológico de cada um. Você criar uma ideia, criar uma possibilidade de você buscar um sonho. Meu sonho, inclusive, materializado, né? Porque eu coloquei ali a data, horário. Não é fácil, mas eu acho que precisa ter esse start, precisa ter alguém que faça isso, que olhe pro futuro, coloque um objetivo e buscar pessoas que estejam do seu lado, né? Você conseguir delegar, porque o empreendedor ele acaba sendo muito querendo fazer. Eu escutei uma história na faculdade que era do padeiro fazendo pão e ele queria fazer o melhor pão. E ele fazia o melhor pão. Só que começou a evoluir tanto assim o volume de pessoas que iam comprar pão que ele precisou de ajuda. Só que ele precisou ficar no caixa. Só que ele queria ficar fazendo pão, porque o pão dele é o melhor. E ele precisou delegar para uma outra pessoa essa responsabilidade. E comigo aconteceu isso. Eu me recordo uma vez que, uma das primeiras vezes, eu
da gerente hoje administrativa, ela entrou não lembro a função dela, mas eu queria sentar do lado dela para ver qual era a forma de faturamento, porque até então eu que fazia o faturamento da empresa, cobrança, entrega, eu fazia tudo, né? E ela vira para mim e fala: Marcos, fica tranquilo, eu sei o que eu estou fazendo, pode confiar. E eu confiei. E ela hoje é meu braço direito, e a gerente comercial Karina é meu braço esquerdo. Então, assim, são pessoas que acreditam nesse objetivo e a gente está construindo juntos. No começo do ano, a gente faz uma caixa, uma cápsula do tempo, no primeiro dia de reunião. E lá dentro, a gente coloca o que a gente quer para o ano e só abre na primeira reunião do ano seguinte. Interessante. Isso é muito legal porque muitas coisas se concretizam quando você coloca de uma forma física. Primeiro a gente pensa, depois a gente coloca no papel e depois a gente realiza. Então, a gente tem aí mais quase 2 anos para chegar nesse objetivo que e está sendo construído. A Playpet vem tendo uma visibilidade para o mercado, as indústrias estão vendo a Playpet. Não foi fácil chegar até aqui, foi um trabalho em conjunto. Eu costumo dizer para a equipe que eu não estou à frente de ninguém. É todo mundo de braço dado, ombro a ombro, empurrando essa empresa com força e acreditando nesse objetivo. Legal isso que você está dizendo, porque você está atribuindo às pessoas que estão com você uma grande parte do sucesso nessa trajetória. Sim. Olhando hoje para o cenário que nós temos, porque existe um índice altíssimo que remete a uma baixa qualificação profissional. O Brasil enfrenta uma dificuldade nesse sentido. Sim. Às vezes para funções até mais básicas e tudo mais, existe assim uma dificuldade, né? Muitos empresários se queixam disso, né? O nível de instrução educacional, né? Para executar algumas tarefas. Você acha que o empreendedor enxerga isso como um problema? Como é que o empreendedor lida com isso aí? Porque, de novo, sozinho, né? Não dá para fazer muita coisa. Precisa de pessoas. E aí como é que está a qualificação das pessoas? Como é que o empreendedor lida com isso, na tua visão, aqui no Brasil? Olha, eu vejo assim, um turnover enorme que se tem nas empresas, principalmente no varejo. Os empreendedores, eu acho que eles não têm uma visão assim, olha, nossa, o que eu estou fazendo? O que falta fazer para manter as pessoas engajadas, acreditando, trabalhando e tal? Eu percebo que o meu mercado, falar da distribuição, que a gente tem que separar aqui a indústria, que busca pessoas altamente qualificadas para exercerem funções de gerar demanda, gestão de logística interna, marketing e outras funções dentro da indústria. A distribuição, que capacita esse time a campo, fazendo com que eles façam uma análise. Então é um modelo novo que a Playpet está... Não é novo, não é um modelo da Playpet, mas é um modelo que eu acho que tem muita vantagem para não ficar parado no mercado. O que eu quero dizer com isso? Ali em 1990, o modelo de vendedor a campo era outro do que hoje nós temos. Então, lá atrás, o vendedor que levava o conhecimento para o lojista. Verdade. Não tinha internet, não tinha... Eram livros, né, as famosas Barças, né? É isso mesmo. Os jovens nem sabem o que é. E muita coisa o cliente ficava sabendo através do vendedor, né? Exato. Trazia informação. Exato. Verdade. Hoje, aí nós passamos por um momento em que tinha um trabalho muito técnico, que você tinha um conhecimento que vinha da internet, que vinha ali do mercado, mas
os vendedores eram bastante técnicos. Então levavam conhecimento também para o segmento, porque a gente tem que também fracionar isso em vários segmentos, né? Eu tenho a clínica, o hospital, mas eu tenho o pet shop com a clínica. Eu tenho só o pet shop sem clínica, tenho banhosa, enfim, eu tenho uma lista ali de segmentos que a gente tem que criar, inclusive, um padrão de atendimento para a equipe. E isso fez com que, com o tempo, mudasse um pouco esse formato para os dias atuais, que o vendedor tem que ser técnico e comercial. Ele tem que pensar em girar produto para o lojista. Porque o lojista, o varejo não faz compra em volume mais, né? Como antigamente. Hoje, a equipe tem que ter um olhar de layout de loja, entender quais são as zonas quentes. Então é um trabalho de merchandising, né? Que a equipe comercial precisa ter o conhecimento básico para orientar esse lojista. E o mercado em si, o varejo, por ter não ter talvez uma visão ampla do quanto eu preciso fazer gestão de pessoas para não ter um turnover, para não ter um giro muito grande de pessoas dentro da sua empresa, que é a sua vida ali dentro, né? O empreendedor está colocando o dinheiro dele ali dentro, né? A vida dele ali dentro. E a gente vai e coloca os produtos para eles girarem, então é responsabilidade nossa também. Pois é, então, o empresário precisa assumir também uma parte no desenvolvimento destas pessoas, dando a elas orientação, treinamento, capacitação, porque nem todo mundo vai chegar pronto. Perfeito. Né? Em algumas funções, menos pronto ainda. Né? Porque vai ter lá gente que está começando agora, gente que tem bom potencial, né? Pode ser bem desenvolvido, mas que não vai de imediato corresponder àquilo que você precisa para aquele momento. E aí o empresário, né, o empreendedor precisa decidir, né, se ele investe, né, naquela pessoa, naquele potencial, ou se ele vai atrás de outro. Eu tenho ouvido muito dos empresários uma dificuldade com as gerações mais novas. Não sei se isso, né, se você corrobora isso lá na tua experiência, mas existe assim uma queixa muito grande da falta de um comprometimento, né? Épocas mais anteriores as pessoas estavam mais comprometidas logo no início da carreira. Hoje troca-se muito fácil de trabalho. E você passou por isso? Como é que foi quando você teve que abrir mão de alguém que estava ali, ficou um tempinho com você até investiu, mas a pessoa, né, vai para outro, troca? Como é que é? O empreendedor se desdobra, né, para poder preencher, às vezes, uma vaga, né, treinar rapidamente alguém. Tem que haver uma dinâmica por parte do empreendedor. É fácil isso aí? Todas as perguntas que você me fez, todas elas não são fáceis. Essa é mais uma. São todas perguntas que... São capciosas e importantes para refletir mesmo. Para né? refletir. Nós tivemos algumas pessoas já que investimos. Que é isso? É quando você contrata uma pessoa, você acaba utilizando ali do seu tempo. É um investimento praticamente de valores, que você está acreditando no potencial, né? A pessoa acaba evoluindo rapidamente, então existem essas ponderações a serem feitas, e pessoas novas, eu percebo que hoje o mal do mundo é a ansiedade, ponto. A tecnologia veio para ajudar, mas gera uma ansiedade imensa na nossa vida, e é uma das coisas que a gente vai ter que pensar aí no futuro. E esses investimentos que nós fizemos lá no passado e que as pessoas saíram em pouco tempo, num primeiro momento, a gente sofre um pouco e pensa, poxa vida, a gente acabou, né, fazendo investimento, acreditando. Só que eu pondero a seguinte situação. Eu penso sempre de duas maneiras. Eu tenho esse pensamento de, poxa vida, nós fizemos esse investimento, e por um outro lado eu penso, a pessoa está evoluindo, ela esteve aqui dentro, nós investimos tempo naquela pessoa e ela vai levar isso para o resto da vida dela. Muito interessante. E por um outro lado também, nós sempre conseguimos colocar pessoas melhores, não melhores, mas
que se adequaram rapidamente, então a empresa continua, né? A gente, quando tem uma saída sem esperar, a gente fica meio dependente psicologicamente daquela pessoa, porém, eu acho que muitas pessoas já estiveram conosco e já saíram e continuam evoluindo, mas eu costumo dizer que a Playpet é um trem a vapor que começou lá atrás, que tinha muita pressão, a gente já teve aquele movimento tirar da inércia, já está em movimento aquele negócio pesado, e algumas pessoas vão parar em algumas estações. E a gente vai chegar no nosso objetivo. Muito bom. Gostei do que você falou, porque em alguns casos o empresário não faz o investimento porque ele pensa exatamente de modo contrário ao que você falou aí. Ah, mas eu vou investir e depois, se ele vai embora, vai levar tudo aqui e tal, então eu não faço o investimento. Opinião minha, eu acho que o pensamento tem lógica do ponto de vista financeiro, né, mas não resolve a questão, o problema, porque você você não sabe se a pessoa vai embora mesmo, e quando ela for, ela vai levar tudo aquilo que ela aprendeu lá. Você cumpriu um outro papel, que eu diria que é um papel social. Exato. Né, de você, enquanto a pessoa esteve ali, ela pertencia à sua equipe, né, merecia o treinamento, a capacitação, o desenvolvimento. Vai para um outro lugar, leva, você não vai esquecer o que você aprendeu aqui, o que você, né, absorveu aqui. Então, isso é uma questão que a gente, como empresário, líder, gestor de equipe, e quem está começando também agora, é muito importante ter isso sempre em mente. Porque como é que você vai se cercar das melhores pessoas se nem sempre as pessoas que estão chegando já estão prontas para aquilo que você necessita? Né? Então, esta é mais uma missão de quem empreende. Nós falamos de carga tributária, gestão, marketing, vendas, né? Sim. Esta é uma questão importantíssima, porque os negócios são feitos, né, por pessoas. Né? É o nosso maior recurso, o nosso maior ativo, né, dentro de uma organização, ativo humano, que tem lá as suas características, suas potencialidades, suas limitações. Né? E uma empresa só pode avançar se tudo isso for muito bem compreendido e direcionado para aquele objetivo que se tem. Né? Marcos, já caminhando para o nosso final da nossa conversa, se você pudesse dar aí 3 recomendações, dicas, direcionamentos, né, para quem nos assiste agora, quem já é inscrito no nosso canal ou está nos conhecendo agora, para quem está pensando em empreender. Existe aí, o volume de abertura de negócio continua, apesar essa taxa de mortalidade das empresas abaixo de 5 anos, mas o brasileiro acredita. Né? O brasileiro, né, vai em frente, tem uma oportunidade ou por uma necessidade imediata, ele vai empreender. Se você pudesse, pela tua experiência, nos ajudar com três recomendações para quem está pensando em empreender um negócio novo, o que você nos diria? Olha, são 11 anos de trajetória, né? Eu entro na Playpet no final de 2013, começo de 2014. São 10 anos que eu empreendo. Uma coisa que eu nunca deixei de fazer é buscar conhecimento. E entender, dentro desse conhecimento, qual é o meu papel dentro do negócio. O que eu preciso fazer para dar passos adiante. Muito bem. Não adianta a gente projetar, como foi feito lá em 2017, ser uma das maiores distribuidoras do Brasil, sem passar por estágios. Né? Então, cada degrau que a gente sobe, cada degrau que a gente desce, né, é muito importante a gente estudar o mercado, saber quais são, se eu fosse dizer para o varejo, né, para uma pessoa que queira abrir uma loja, queira empreender no mercado pet, é um mercado que tem um crescimento enorme, vai continuar crescendo por mais 10 anos. O que essas pessoas precisam fazer? Vão ter mais concorrentes e tal.
elas precisam fazer planejamentos, entenderem quem são os clientes dela, qual é o mercado que eu vou estabelecer, quais são os meus concorrentes. Então, buscar esse conhecimento de forma macro, né? Buscar fazer uma gestão de pessoas, gestão financeira, para que aquilo aconteça. Então, se eu pudesse falar, eu colocaria os principais. Continue estudando, estude o seu mercado. Muito bem. Faça gestão de pessoas e faça uma gestão financeira. Saiba dividir o que é o negócio e o que é a sua vida pessoal. Às vezes, né, tem empreendedores que acabam utilizando o cartão da empresa para pagar contas pessoais. Isso, obviamente, cada um administra de uma forma, mas se eu puder orientar, não façam isso. Coloque ali uma divisão para que fique claro o que vem da empresa e o que você teria ali de resposta como o empreendedor. Essa seria a minha dica. Excelente. Eu conversei com o Marcos Calda. Falamos sobre empreendedorismo. Marcos, que é CEO da PlayPet, distribuidora de produtos pet em São Paulo. Foi um prazer ter você aqui, Marcos. Muito bom, espero que você retorne outras vezes, né? Estamos aqui de portas abertas para uma nova conversa. E se você quiser, temos um minutinho para fazer aí as considerações finais, né? Para encerrar o nosso Prepare Sua Equipe podcast de hoje. Primeiramente, muito obrigado, Davi, pela oportunidade. Estou muito feliz de estar aqui. Não foi fácil chegar aqui. Foi difícil, né? Foi, mas foi... eu acho que é importante, quanto mais eu puder ajudar empreendedores a construírem, a se fortalecerem, eu fico contente com isso e eu acho que a gente eleva o nível profissional aí do mercado, tanto, né, de qualquer tipo de varejo, indústria. Então, eu queria aqui deixar como contato, né, o meu Instagram, que seria marcojccalda, e o telefone para contato, que é o 011 2688 9800. Então a gente está sempre buscando apoiar, né, os lojistas, e a gente está vindo com a Macau, que é também um apoio a mais aí, a parte de consultoria e conselho para esses empreendedores. Te agradeço. Muito bem, Obrigado. Nós é que agradecemos. Este foi o nosso Prepare Sua Equipe podcast de hoje. A gente se vê em breve, fique com Deus, um abraço carinhoso a você e até o nosso próximo Prepare Sua Equipe podcast. Até lá!